Começar o culto de hoje. Alguém um dia disse que a oração deve ser a chave que abre a porta de dia e a tranca que fecha a porta durante a noite. Um líder sindical polonês chamado Lech Walesa, se eu não me engano, ele disse a seguinte frase: uma pessoa que não ora é uma pessoa perigosa, pois seus ideais estão voltados para si próprio. A verdade é que na vida cristã, a oração, ela ou deveria ser pelo menos uma atitude permanente dos nossos dias. Está presente de fato no nosso cotidiano. Nesse ano, Deus trouxe um direcionamento para a Érica, que nós orássemos por 40 dias seguidos. Talvez você pense assim: poxa, não, nem é tão difícil assim orar, eu oro todos os dias. Calma lá, era de domingo a domingo, 40 dias seguidos, corridos, 2 horas por dia, das 9 às 11 horas. Então as pessoas saíam dos seus trabalhos, iam até a nossa casa, e lá nós nos reuníamos por 2 horas para orar. Não era uma oração em busca de algo, não era pedindo alguma coisa, não era para que Deus abrisse portas ou falasse qualquer outro tipo de coisa. Era uma busca pela busca. Era uma busca porque nós estávamos ali desejando a presença de Deus. Então por 40 dias nós fizemos isso. Éramos aproximadamente 17 pessoas nesse propósito. E assim, nós vivemos experiências espetaculares, coisas que eu nunca imaginei. Nós somos pastores, eu sou pastor, você que é um cristão. Muitas vezes nós queremos resolver problemas através das nossas habilidades. Muitas vezes atritos nós queremos resolver falando, usando da técnica, usando daquilo que Deus nos deu, para que nós chegássemos até um ponto, e um ponto de equilíbrio, e trouxéssemos consciência ao coração das pessoas. E o que Deus me mostrou ao longo desses 40 dias, é que muitas vezes, se não todas as vezes, nós dificultamos o processo que Deus quer fazer, simplesmente porque confiamos muitas das nossas habilidades ser mais poderosas do que a oração. Nesse período de 40 dias, quando nós buscamos o Senhor para adorá-lo, o Senhor agiu poderosamente. E Ele fez revelações sobre problemas, trouxe soluções para problemas que nós estávamos buscando resolver há muitos e muitos anos, ou muitos e muitos meses, ou muitos e muitos dias. Coisas realmente profundas que nós gostaríamos de resolver dentro de uma organização, de um organismo, que nós não conseguíamos. E em uma semana de oração, Deus já tinha resolvido todo esse problema. Mas a verdade é que não existe pecado em você buscar Deus e fazer uma campanha para que Deus te traga respostas, ou então uma campanha para a porta aberta. Não existe problema nisso. O problema é quando nós queremos barganhar com Deus. O problema de fato é quando nós deixamos que esse relacionamento, que deve ser um relacionamento de confiança, se torne um relacionamento de interesse. E é o que muitas pessoas tentam fazer com a oração. A oração, ela se torna um negócio, a oração, ela se torna um business. Vem aqui para a minha célula, eu vou orar com você e todos os seus problemas serão resolvidos. Quem vai fazer? A pergunta que muitas vezes eu tenho vontade de fazer a algumas pessoas é: mas você vai fazer ou Deus vai fazer? E o problema é quando os próprios cristãos alimentam isso e só ficam correndo atrás de profetas. Ficam correndo atrás de pessoas que só entregam profecias rasas. E aqui eu quero, de forma muito, muito clara, dizer que eu confio que existe o dom da profecia ainda nos dias de hoje. Dentro dessa igreja nós temos profetas sérios, profetas realmente que Deus traz a revelação, e eles têm o dom do discernimento, e entregam mensagem. Nós temos pastor Daniel, pastora Marluce e tantos outros intercessores que têm esse dom. Mas eu também preciso dizer que, como pastor, me envergonha e me preocupa muitos profetas que entregam profecias do tipo: eis que vejo alguém que tem casa com uma parede branca. Eis que vejo alguém aqui nessa noite que está com dor de cabeça. Não que Deus não possa fazer, claro que Deus faz,
Mas eu acredito que quando Deus tem uma profecia para as nossas vidas, existe endereço. Não adianta falar assim: eis que vejo você assinando um documento. Que documento? Uma multa? O que é esse documento? E a verdade é que muitos desses profetas são empoderados pela necessidade do homem de buscar resposta neles e não em Deus. Então, ao invés de eu colocar o meu joelho no chão, separar um tempo para buscar o Senhor através da oração, é mais fácil eu chegar: Nando, Deus não te revelou nada aí para mim hoje não? Você não tem nada para me entregar? Nós precisamos levar a oração a sério. Olha o que Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é importante nós frisarmos que Paulo nos ensina que todo lugar é lugar para oração. Você pode orar no seu carro, você pode orar na sua casa, você pode orar no seu trabalho, escola, restaurante. Você não precisa muitas vezes fazer isso de forma audível. Muitas vezes nós fazemos em espírito, porque Deus também enxerga a nossa oração, mesmo que em espírito Ele consegue ouvir. Mas há momentos em que as nossas orações elas chegam ao fim, elas cessam. E esse é o tema da mensagem no dia de hoje: quando a oração cessa, quando a oração acaba. Davi, no capítulo 72 do livro de Salmos, ele diz assim: findam as orações de Davi, filho de Jessé. E a razão pela qual essa oração de Davi acabou era porque Davi morreu. Mas a realidade é que existem muitas outras formas da nossa oração cessar, da nossa oração acabar. E nós muitas vezes somos pessoas que colaboram para que o fim dessas orações sejam interrompidas. Hoje eu quero falar 8 aspectos de quando a oração ela cessa, ela é interrompida. Amém? Primeiro, a oração cessa quando no coração humano estão presentes as mentiras, as fraudes e o ódio. Salmos 109, capítulo 109, versículo 1 a 7, diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tira como pecado as suas orações. O Salmo 119, ele é dedicado ao mestre dos cantos. Possivelmente ele foi planejado para ser cantado nos serviços do tabernáculo no templo. E ele é uma advertência àqueles que retribuem o mal com o bem. Aliás, o bem com o mal, o amor com o ódio, a bondade com a ingratidão. E o que eu quero dizer para vocês com base nisso é que não adianta nós simplesmente falarmos com a nossa boca, se nossa atitude demonstra algo completamente diferente. Escuta, nós fomos chamados para amar. Eu fui chamado para amar, você foi chamado para amar. Fazer a diferença não somente com palavras, mas com atitudes também. E Jesus nos ensina a importância de guardar os nossos corações contra situações humanas. E sabendo disso, nós que já somos cristãos mais maduros, que já temos uma vivência, precisamos entender que não adianta o nosso coração estar cheio de raiva, o nosso coração estar cheio de ódio para com alguém e ir para um culto de oração. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz: antes de entregar a sua oferta, se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele, conversa, se arrependa, mude a sua atitude. E muitas pessoas acham que isso é balela. Eu estou no meu direito de estar bravo, eu estou no meu direito de estar revoltado, Deus vai ouvir as minhas orações. Não é isso que a palavra do Senhor nos mostra. Não adianta você desejar viver uma vida dupla, não adianta você pregar o amor, se você dentro da sua casa tem vivido com ódio. Não adianta você pregar paciência, se você tem sido impaciente. Nós precisamos trazer das nossas palavras atitudes, demonstrar através não só de palavras, mas com atitudes, que nós somos realmente pessoas diferentes. Agora, você precisa decidir o que você realmente quer.
e arcar com as consequências da sua decisão, da sua atitude. Porque não adianta você falar e agir diferente. Deus olha o intuito do nosso coração, Deus olha as nossas atitudes. Agora, se você acredita de fato que você pode vir para uma vigília com um coração cheio de raiva e de ódio, eu não estou falando aqui que você não deve vir. Você deve vir para a igreja para buscar o Senhor. Mas se você sabe que você tem alguma tristeza com alguém, antes de você chegar nesse lugar, peça para Deus te ajudar. Fala assim: Senhor, me ensina a amar o meu irmão, me ensina a perdoar, me ensina a ser mais parecido com o Senhor, porque Deus vai fazer. Deus não deseja que os filhos vivam em mentira, que os filhos estejam presos, repletos de ódio e vivendo uma vida fraudulenta. O que Deus espera é que realmente você entenda que o sacrifício dele veio para te salvar, para te dar a vida eterna, mas veio também para te libertar, trazer a verdade sobre a salvação para a sua vida, e sabendo disso, você precisa obedecer a Cristo em todas as coisas. Um outro ponto, quando a oração cessa, é quando se tem uma atitude ostensiva de desobediência a Deus. Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deixa eu fazer uma pergunta: quem é pai aqui? Levanta a mão quem é pai aqui. Para você que é pai, está tudo bem se seu filho viveu uma vida desobediente, uma vida de rebeldia, fazer o que dá na telha, não ouvir os seus conselhos, e ainda no fim do mês chegar perto de você e falar assim: pai, você pode me ajudar a pagar algumas contas aqui? Está tudo bem para você? Sim ou não? Sim ou não? Ao longo da vida você já ouviu essa frase: enquanto você morar aqui, na minha casa, quem manda sou eu. Quem já ouviu essa frase aqui? Quem já falou essa frase aqui? Está vendo? Os pais já falaram. E de certa forma, ou não, ou de forma completa, os pais têm razão. Minha casa, minhas regras. Quem manda sou eu, quem paga as contas aqui sou eu. Você está na minha casa, então quem precisa obedecer é você. Você precisa se moldar àquilo que eu estou dizendo. Mas não é tão fácil quanto parece. Essa é uma frase que quase todos ouviram, quase todos falaram uma vez na vida. Mas a realidade é que quando os nossos pais nos colocam regras, é para que nós possamos conviver de uma forma saudável em um ambiente onde o pai, a mãe são os responsáveis por aquele lugar, por aquele lar, e cabe a nós obedecer. Afinal, minha casa, minhas regras, a casa do meu pai, as regras do meu pai. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando eu estava desviadão, na verdade eu acho que eu nem era cristão de verdade, meu pai me disse o seguinte: eu não namorava mais com a Érica, nós tínhamos terminado, e meu pai disse o seguinte: olha só, você já é adulto, eu tinha 19 anos, ele falou: você já trabalha, você faz faculdade, eu quero te falar uma coisa, você faz o que você bem entender, só que você precisa entender que aqui em casa existem regras, e você precisa respeitar essas 3 regras. Primeiro, não chegue bêbado aqui. O dia que você beber demais, você fica no seu lugar, você espera passar a brisa, e aí você pode voltar para casa. Segundo, não traga a mulher para dentro de casa. Você tem uma mãe e 2 irmãs, você precisa respeitar esse ambiente. Essa é a minha casa. E eu nunca fui isso, mas meu pai, né, eu nunca fui de beber, eu nunca fui de levar a mulher para casa, nunca foi isso, mas meu pai sabia, 19 anos, faculdade, sabia como funcionava, e ele disse uma outra regra: não importa onde você passe a sua noite, domingo é dia de você estar na igreja. E a mensagem foi clara para mim, eu entendi, quem mandava era o meu pai. E foi numa dessas de estar na igreja no domingo, obedecendo, não porque eu queria, mas por obediência, que eu me encontrei com Jesus verdadeiramente. Foi num desses dias onde eu não queria estar presente, mas eu tinha um compromisso, eu tinha que obedecer o meu pai, que eu tive um encontro verdadeiro, que mudou a minha vida para sempre, e direcionou a vida da minha família, dos meus filhos. Agora, se nós respeitamos as ordens dos nossos pais, ou então pelo menos você deveria respeitar aquilo que teu pai e a sua mãe indicam, por que nós temos tanta dificuldade de obedecer os desígnios de Deus? Salomão, nesse texto, ele nos ensina
que aqueles que deliberadamente desobedecem, a oração se torna abominável. Então não adianta você viver uma vida de desobediência deliberadamente e achar que as suas orações vão chegar aos céus. Você quer que Jesus te ouça, você quer que Deus te ouça, viva uma vida em obediência, porque é isso que Deus espera que você faça. Como um bom pai, Ele quer o seu bem. Como um bom pai, Ele quer que você se cuide. Como um bom pai, Ele quer que você tenha uma vida boa. Mas para isso nós precisamos obedecer e ouvir aquilo que Ele diz. Agora, existem pessoas que mentem, que fofocam, que adulteram, que são preconceituosas, agressivas com as suas palavras e tantas outras coisas, mesmo sabendo que a Bíblia condena, sabem que estão errados e ao invés de buscar ajuda, aconselhamento, preferem vestir uma capa religiosa, achando que com isso elas garantem a exceção de Deus, o aval de Deus para que elas continuem vivendo essa vida pecaminosa. Deixa eu te falar, de jeito nenhum, não existe capa religiosa, não existe máscara religiosa, você é quem você é. Se você realmente é essa pessoa que acredita que dentro da igreja você pode ser uma pessoa, e fora de um ambiente eclesiástico você pode ser outra, você está completamente enganado. Porque Deus te ama, de fato, mas Deus ama a santidade, quer que você se consagre a Ele. Agora, talvez você esteja tão preso a um pecado, talvez você já tenha tentado ser liberto disso, e está tão enraizado na sua vida, na sua rotina, as coisas que você faz, que você já está pensando até que aquilo faz parte de quem você é. Quero te falar que isso é uma mentira de Satanás, e você pode ser liberto sim, você pode ser liberto sim, de uma atitude desobediente, que tem desagradado a Deus, mas primeiro você precisa começar a obedecer, e a obediência começa através de um arrependimento e uma mudança genuína de postura. Um outro ponto diz que as orações cessam quando a oração não é oração. Como assim quando a oração não é oração? Existem muitas orações que são apenas um desempenho para que a pessoa viva uma santidade aparente. Eu quero ler com vocês aquilo que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 5 e 6, diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está no secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Deixa eu te falar uma coisa, oração não é aquela que flui do seu intelecto, é aquela que flui do seu coração. Não adianta palavras bonitas, palavras caprichosas. Talvez você busque palavras no dicionário para falar de forma bonita, uau, para parecer aquele cara intelectual. Deus não vê isso, Deus não vê a dificuldade das suas falas, Deus vê aquilo que está dentro do seu coração de fato. E a oração ela tem que ser algo verdadeiro, não algo programado, algo robotizado. Já aconteceu com você alguma vez, de você fechar os seus olhos para orar, ou então está no ambiente, você fala, vou começar o meu período de oração, e aí você começa a orar, e você fala, Senhor, abençoe o meu dia, guarde a minha família, Deus, muito obrigado, e aí daqui a pouco vem um pensamento de um trabalho, daquilo que você tem que entregar, e aí cara, a sua oração ela faz assim, ó, vai para outro caminho, e aí de repente você para pensar, você já não está mais falando nada com nada. Já aconteceu com alguém ou só comigo? Não é muito louco? Você fala, mas por que eu estou falando isso? Outro dia mesmo, eu tenho o costume de orar no carro. Eu acho que as pessoas muitas vezes no trânsito acham que eu sou maluco, eu estou falando sozinho. Eu gosto de orar no carro, mas eu estava orando, falando com Deus, e de repente, cara, quando eu me peguei, eu falei, cara, eu não estou falando nada com nada, eu mudei completamente o assunto, eu nem sei quando que eu mudei o assunto, que eu cheguei nesse lugar. Isso acontece com nós que somos pastores, se nós não nos policiarmos. A oração ela vira um mero desempenho. A oração é diferente de quando você precisa entregar um trabalho. Sabe quando você precisa entregar um trabalho, um projeto, onde você vai apresentar para o seu chefe, para o seu superior, e você passa a noite preparando o PowerPoint, preparando a apresentação, e você treina para que tudo saia conforme o planejado? Isso não é oração. Oração é aquilo que flui naturalmente
dentro do seu coração. Não é algo decorado. Oração verdadeira é aquela que Deus escuta com o seu vocabulário, seja ele pobre, vocabulário pobre, tá? Seja ele um vocabulário de gírias, seja ele um vocabulário, só não põe palavrão no meio da oração, irmão, que aí não é legal. Mas o que Deus vê é uma oração genuína. Deus gosta disso. E muitas vezes eu me pego orando do tipo: poxa Deus, eu estou muito chateado, cara, as coisas parecem que não estão acontecendo, eu errei em algum lugar, onde que eu desviei o meu olhar, onde que eu desviei a minha conduta. Poxa Jesus, eu sou chateado, cara, está difícil desse jeito, e é tão genuíno que eu pareço estar tão conectado com Jesus. Agora as pessoas pensam que Deus só ouve oração quando é: ó excelentíssimo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nessa noite nós desejamos a sua inenarrável presença. Cara, não, facilita, rasga o seu coração, fala do seu jeito. Deus te conhece, não queira ser quem você não é, não queira imitar um pastor, a oração de um pastor. Deus sabe exatamente quem você é, as suas características, o seu jeito de falar, o seu tom de voz, e Ele te criou assim. Então fale com Ele exatamente desse jeito, exponha as suas emoções, mostra quem você é verdadeiramente, e Ele vai se agradar disso, porque não será uma oração que não é oração. Mas a oração cessa também quando a oração é apenas uma fala mecânica. Mateus 6, capítulo 6, versículo 7 e 8 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhes peçam. Sabe o que Deus está falando aqui? Que não adianta você fazer a mesma oração, repetir, e ficar em looping falando exatamente a mesma coisa, porque Ele te conhece antes mesmo de você pedir, Ele já sabe a sua necessidade. Sabe que o Enzo é o meu filho mais velho, eu só consegui fazer ele dormir de noite, né? Durante o soneca ele dormia comigo, mas quando ele tinha 2 anos, ele desmamou, e então eu pude fazê-lo dormir. Só que era algo muito maluco. Por quê? Porque eu precisava contar uma história todas as noites para ele, e eu não me considero uma pessoa criativa. E no começo eu falei: moleza, eu vou pegar um livro e vou ler uma história. Ele não aceitava, eu tinha que inventar uma história. Cara, Deus sabe o quão desafiador era. Pensa que eu acordava 6 horas da manhã para trabalhar, e lá estava eu, 7h30, 8 horas da noite, deitado no escuro, contando uma história para o meu filho. Era Gabriel, que era o irmão mais velho, Samuel, falava e inventava. Só que a história, ela ia perdendo interesse, tanto para ele quanto para mim, a ponto de eu dormir no meio da minha própria história. Não era ele que dormia, era eu quem dormia. E muitas vezes, perante Deus, por muitas vezes, e ele falava assim: mas não faz sentido. Aí eu acordava, eu falava: o que não faz sentido? Ele: não, porque você falou pizza. Gente, perante Deus, por diversas vezes contando história, eu dormi e acordei falando uma coisa nada a ver, às vezes respondendo coisa de trabalho, e isso era terrível. E ele me dava uns tapas, sabe, e a história era uma história chata, sabe, que eu estava ali simplesmente com uma fala mecânica, mas o meu pensamento não estava mais naquele lugar. A oração não pode ser assim. Quando você estiver orando, esteja concentrado naquilo que você está fazendo, porque senão você vai parecer o Ramon fazendo o Enzo dormir, contando uma história que não tem sentido nenhum. No fim da noite, eu dormia e ele também. Provavelmente eu parava de contar a história e ele devia dizer: nossa, essa história está insuportável, é melhor eu dormir, vai ser mais gostoso dormir do que ficar ouvindo isso. E ele dormia e eu também dormia. Mas a oração precisa ser um tempo de experiência, um tempo de devoção, não um tempo que você marca como uma necessidade na sua vida, porque para mim era isso, eu tinha que fazê-lo dormir, era uma obrigação, e a obrigação muitas vezes não te dá prazer, não te gera prazer. A oração precisa ser algo prazeroso,
uma experiência única de relacionamento com Deus. A oração cessa quando a amargura está grande demais. Marcos capítulo 11, versículo 25 diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Muitas vezes nós estamos tão machucados, tão ofendidos, que acreditamos que está tudo bem se nós guardarmos esse sentimento dentro de nós. Nós que somos cristãos, sabemos que Deus nos perdoou, e que nós precisamos perdoar. A própria oração do Pai Nosso, quando nós corremos para o final dela, nos ensina isso. Mas muitas vezes estamos tão chateados, estamos tão machucados, tão, amargurados, por aqueles que nos afetaram, que passaram a perna, que foram desonrosos, que inventaram mentira, que machucaram a nossa honra, e nós alimentamos o direito de se sentir ofendido. Aí você fala: não, cara, eu posso ter o direito, eu tenho o direito de me sentir desse jeito, eu tenho o direito de estar assim por mim, porque fizeram comigo, porque fizeram algo errado, algo que me machucou, algo que manchou a minha história. E quando nós temos a revelação, especialmente do perdão de Deus, nós não temos o direito de guardar ofensa nos nossos corações. Pode doer o que for, você pode falar o que for, mas Deus te perdoou, e Deus me perdoou. Se entrar aqui um assassino, um serial killer, e confessar os seus pecados, Deus vai perdoá-lo. Ele continua tendo que arcar com as suas consequências no âmbito legal, mas ele foi perdoado. Se Deus te perdoou o pior dos pecadores, o pior dos assassinos, quem é você para não perdoar aquele que te ofendeu? Não existe isso. Às vezes, para aquele que te ofendeu, não vai fazer sentido nenhum ele receber o seu perdão. Você agir com amor, você sabe liberar uma palavra, perdoar a dívida, mas no fundo, você que é cristão de verdade sabe que perdoar não é só sobre liberar o outro de uma ofensa, mas é sobre se libertar de uma acusação, de uma amargura e de coisas terríveis que possam te prender. Agora, melhor do que isso, é saber aquilo que está escrito em Mateus 5,7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que nós pensamos e aprendemos aqui é que é assim que Deus age conosco. Você quer a misericórdia de Deus? Tenha misericórdia com qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. Sabe aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou? Tenha misericórdia com ela, porque você encontrará misericórdia. A oração cessa também quando a relação familiar promove discórdia. Nós estamos chegando numa época do ano em que é uma época de celebração, Natal, uma época de alegria, de celebração, mas muitas pessoas preferem brigar no Natal, preferem lavar roupa suja no Natal, preferem, expor os seus sentimentos que foram acumulados durante todo um ano, e ao invés de tratado, preferem esperar um momento de alegria para estragar o Natal dos outros. É você mesmo que eu estou falando. Você sabe que é com você. Não faça isso. Não estrague a festa, não estrague a celebração, não estrague o momento de estar com família, porque Deus não ouve a oração. A oração cessa quando a relação familiar promove discórdia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois somos juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós precisamos entender a importância disso, porque existem maridos que batem nas suas esposas, agridem suas esposas, que são ríspidos, violentos, indiferentes com seus filhos, mas também existem mulheres que são desonrosas com o seu marido, que não amam, não fazem com que eles se sintam valorizados, mulheres depressivas demais, lamuriosas, só reclamam, opressora dos seus maridos, dos seus filhos. Mas também existem os filhos que não honram os seus pais, que não respeitam a história, que não valorizam os esforços feitos pelos pais ao longo do tempo,
Existe tudo, existe pais que não amam os seus filhos. Nós precisamos entender que isso é um plano diabólico de Satanás para te separar daquilo que Deus quer e fazer com que a sua oração não chegue. Porque lares assim, segundo o relato que lemos, as orações são interrompidas. Você precisa entender que o maior beneficiado pela sua intriga, pela sua briga, pelas suas discussões familiares, não é você, porque, amor, eu preciso falar, porque isso vai, a minha psicóloga me disse, o meu terapeuta me disse que eu preciso falar. O problema é que muitas vezes nós não sabemos como falar, e ao invés de falar do jeito certo para buscar uma solução, é como se colocasse gasolina no fogo. O maior beneficiado quando você não está cheio do Espírito, porque, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, se você estiver cheio do Espírito, você pode entrar numa discussão que a pessoa vai sair diferente, você vai conseguir expor a sua ideia, você vai conseguir abrir o seu coração, a pessoa vai entender aquilo que você está dizendo, e tudo vai ser resolvido. Agora, se você estiver cheio de carnalidade, e entrar numa discussão, o maior beneficiado disso tudo é o diabo, é Satanás, e você vai estar agradando Satanás, sabe por quê? Porque o caos foi instaurado, a família rachou, porque ao invés de você buscar o Senhor, para que o Senhor tivesse trazido ali naquele lugar o conserto, você foi através da sua própria força, do seu próprio braço. Deixa eu te falar, seja um pacificador quando alguém estiver bravo com você, quando alguém estiver nervoso. Deixa eu te falar, marido, quando a sua esposa estiver brava com a família dela, seja você o cara que vai apaziguar. Seja você o cara que vai falar assim, meu, deixa para lá, a sua mãe não teve um bom dia, o seu irmão não teve um bom dia, o seu pai não teve um bom dia. Se você é esposa, quando o seu marido vier reclamar da família dele, você tem que falar para ele, olha, deixa para lá, tá tudo bem, não fica assim não, você sabe. Agora o que eu vejo muitas vezes é gente cutucando, o marido está bravo com a mãe, e a esposa, ao invés de apaziguar, fala, não, realmente sua mãe é uma bruxa, sua mãe é uma endemoniada. O marido fala para a esposa que está brava com o pai, nossa, seu pai é um abusador, a relação da sua família é uma relação tóxica. Eu odeio essa frase, porque hoje tudo é tóxico, a gente precisa tomar cuidado, para que a gente não perca a nossa família, porque o maior beneficiado da não pacificação entre a família, dentro da família, é o diabo. Mateus 5,9 diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nossa, não, você passou um pano, você é muito besta, cara, você é muito bobo de ter passado um pano. Não, eu sou filho de Deus, eu posso ser chamado filho de Deus, porque eu pacifiquei o caos ali, e é isso que Deus quer fazer com você. As orações cessam quando se está dominado pela impureza. 1 Pedro capítulo 4, de 3 a 7 diz assim, porque basta o tempo decorrido para tendes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracherias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àqueles que é pretendente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também para os mortos, também a mortos, para que mesmo sendo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. Existem homens e mulheres que se dizem servos de Deus, que possuem cargos eclesiásticos, que são voluntários assíduos, mas que na verdade usam das suas influências visando satisfazer a si próprio. Infelizmente, não são apenas um ou dois casos na história, você dá um Google, você vai ver isso, de pastores que usam do seu gabinete pastoral, do seu tempo de aconselhamento, do seu tempo de discipulado, para cometer abusos, para cometer excessos, para acabar com relacionamentos. Nós temos que estar vigilantes,
para que nós não cometamos esses erros. Existem pastores que, se você procurar na internet, piadas prontas feitas a respeito do seu passado. Nós precisamos entender que nós temos que viver segundo aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Nós precisamos buscar nos afastar daquilo que é impuro, daquilo que é imoral, daquilo que é diabólico, pelo bem das nossas orações. As orações cessam quando há culpa no coração. Salmo 51, versículo 3, diz assim: pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesse salmo aqui, talvez um dos mais conhecidos, quando Davi abre o seu coração, depois de ser confrontado pelo profeta, após ter cometido um adultério e executado de certa forma Urias, que era um cara ali que estava com ele direto. Nós vimos que ele aprende uma lição importante, porque quando Davi sente culpa no seu coração, o que ele faz é rasgar o seu coração, clamando o perdão do Senhor. Cara, esse pecado de Davi foi um pecado que ele foi cometendo, parece que foi uma cascata de erros, né? Ele cobiça com os olhos, ele deseja no coração, ele comete o adultério, ele mente, manipula, manda o seu soldado para o fronte de uma batalha para que ele morra. Foi terrível. Mas quando ele rasga o seu coração, ele recebe o perdão, porque a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Uma vez então perdoado, nós temos que orar para que nós não caiamos no mesmo erro, para que nós não cometamos o mesmo pecado, porque o que Satanás deseja é jogar culpa no seu coração, é fazer com que você desista de buscar Deus, porque você é pecador demais. Eu tenho um amigo que era um grande irmão meu, e foi criado dentro da igreja, cara. Era um cara que sabia a Bíblia de cor, tinha um ótimo relacionamento com Deus, até o dia que ele cometeu um erro, um vacilo, que ninguém o condenou. Não foi que ele foi acusado na igreja, não foi que as pessoas, o seu pecado foi exposto, revelado, o seu orgulho foi ferido, não. Ele sabia que o que ele tinha feito era um pecado, que o que ele tinha cometido era um pecado, e ele nunca mais conseguiu voltar para a igreja. Ele busca Deus, ele tem vida com Deus, eu não tenho a menor dúvida disso, mas ele nunca mais conseguiu estar na casa de Deus como ele vivia antes. Isso porque, uma vez conversando com ele, eu falei: cara, por que você não volta? Por que você não busca Deus? Por que você não volta para casa? Ele disse: cara, eu sou pecador demais. E a verdade é que nós todos somos pecadores, mas o problema é quando nós aumentamos a influência e o poder do pecado e diminuímos o poder da graça de Deus, que encobre os nossos pecados. A graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado que você possa cometer. A graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado, é imensamente maior do que qualquer erro que você possa ter cometido na sua história. Ele de verdade quer que você acredite, Satanás quer realmente que você acredite que você é sujo, que você é impuro, que nada do que você faça vai valer a pena, e Deus está envergonhado, Deus não quer mais se relacionar com você. Não é isso que acontece. Quando nós quebrantamos o nosso coração, sem culpa, mas com o coração arrependido, Deus ouve as nossas orações. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, encontra misericórdia. Provérbios 28, 13, né? Eu falei antes de ler: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e a deixa, encontra misericórdia. Sabe que a oração de Davi, ela cessou porque ele morreu, mas enquanto estava vivo, ele foi um dos homens que mais orou na história. Davi amava a presença de Deus, Davi amava estar com Deus, e o que nós precisamos, assim como Davi, é desejar a presença de Deus, para que as nossas orações também só cessem quando nós partimos para a glória. E enquanto isso não ocorre, que nós possamos estar vigilantes e atentos para não cometer esses erros. Queria pedir que você feche seus olhos. Essa é uma das mensagens talvez mais práticas
que eu preguei nos últimos anos. Ela é prática, um guia prático de como você ter a sua oração ouvida, respondida. Mas em primeiro lugar, para que você tenha essa oração ouvida, você precisa conhecer o Deus a quem você serve, ou a quem você quer orar. Não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado, achando que você pode orar para qualquer um que você vai ter resposta. Você pode até ser enganado momentaneamente, mas o único que tem poder para ouvir as suas orações e mudar a sua história se chama Jesus. E só existe um meio de Ele ouvir as suas orações, de você se relacionar com Ele, é entregando o seu coração para Jesus. É você dizer com a sua boca: Senhor, eu confesso o Senhor com a minha boca e aceito o Senhor no meu coração. Quando você faz isso, Ele entra na sua vida, o Espírito Santo vem sobre você e você não mais estará sozinho. E as suas orações não vão ser orações vazias, mas vão ser orações direcionadas àquele que pode resolver os seus problemas. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a porta, Ele sabe, é tudo aquilo que você tem buscado em outros lugares ou em outras pessoas. Jesus está aqui porque Ele realmente deseja ouvir a sua oração, mas para que isso aconteça, você precisa se relacionar com Ele. Ele não vai entrar, Ele não vai fazer de qualquer jeito. Existe um método, existe um padrão, existe um ar de gentileza nas suas atitudes. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Então Ele está batendo no seu coração nessa noite, dizendo: posso entrar? Mas ao longo talvez da sua vida você tenha ouvido falar de Jesus, e por vezes você tem fechado a porta do seu coração dizendo: não, hoje você não pode entrar, hoje não é um bom dia, hoje eu estou um pouco ocupado, amanhã eu vou ter uma festa, depois de amanhã você volta, eu vejo se eu consigo abrir o meu coração. É sempre uma desculpa, é sempre você postergando decisões que você precisa fazer, porque a verdade é que você sabe que se você entregar o seu coração, você vai ter que deixar coisas que você faz no dia de hoje, que vão te custar. Mas eu quero te falar que esse deixar coisas que você faz, não é algo pesado, se torna algo leve e natural. Porque aos olhos humanos, realmente é muito difícil abrir mão. Mas quando o Espírito está dentro de você, aquilo que parece difícil, se torna fácil. Talvez a sua conduta, a sua postura, que tem te levado a um buraco. Você olhando com os olhos humanos, fala: é impossível eu sair dessa situação. Mas meu querido, deixa eu te falar, o Deus a quem eu sirvo, Ele é muito criativo para te tirar de qualquer buraco que você possa ter se metido. Mas para isso, você precisa pedir ajuda. Você precisa falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, não para que você se torne um evangélico, um religioso, mas para que você se torne um filho, e para que as suas orações sejam ouvidas, levante a sua mão onde você estiver. Se você deseja entregar o seu coração, eu quero orar com você nessa noite. Existe alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Existe alguém que deseja entregar? Fica com a sua mão levantada para que nós possamos te enxergar, para que nós possamos te ver. Alguém vê alguém aqui? Existe alguém? Tem alguém que está apontando aí para alguém? Aqui, glória a Deus pela sua vida, que te vejo. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, fique em pé onde você estiver. Eu quero orar com você. Não tenha vergonha, fique em pé. A igreja está de olhos fechados, ninguém está te notando, ninguém está te vendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uau, que lindo, glória a Deus. Glória a Deus. Existe mais alguém desse lado que deseja entregar o coração para Jesus? Deixa eu te falar, só existe um meio das suas orações serem ouvidas e os seus pedidos atendidos: quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você confia nele, Ele faz nova todas as coisas. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, que deseja fazer essa oração, que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente para que nós possamos orar juntos. Se você puder, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós não vamos pedir nada, nós
simplesmente queremos orar com cada um de vocês. Vem, irmão de azul, pode sair do seu lugar, cara, vem pra cá. Pode vir aqui, ó. Deixa eu descer aqui para orar com vocês. Eu não posso pular ainda, então eu vou ter todo o caminho. Glória a Deus pela vida de vocês. E sabe o que é mais lindo no Evangelho? É que qualquer palavra cabe um apelo de salvação. Qualquer momento cabe um apelo de salvação. Isso é o que torna o Evangelho tão especial. A gente não precisa reinventar, ressignificar o Evangelho. O Evangelho ele é simples. O Evangelho ele é puro. Ele diz que Jesus Cristo veio ao mundo para te salvar e te perdoar. Ele diz que você é importante. Ele diz que o Senhor ainda tem muita lenha para queimar. Ele diz que o Senhor ainda é um cara muito especial, que o Senhor tem ainda muita história para contar e muitas coisas para fazer. Ele diz que como casal vocês ainda vão transformar muitas vidas, que vocês ainda vão receber muitas experiências, que vocês ainda vão viver grandes milagres na vida de vocês, e que vocês saberão que não foi a qualidade do seu trabalho, não é o seu talento, não é aquilo que você carrega, mas é a presença de Jesus que está entrando na sua vida. Ele diz para você: uau, não importa o seu passado, está tudo certo, eu te amo mesmo assim, que bom que você veio. Filho, eu te esperei tanto, foram tantos anos te desejando, foram tantos anos querendo a sua presença, foram tantos anos olhando para você dizendo: vai chegar o seu dia, eu não te esqueci, vai chegar o dia de vocês. Eu olho para vocês, eu vejo um futuro, eu vejo talento, eu vejo oportunidades, eu quero criar, eu quero abrir portas, eu quero fazer coisas. Ele olha para você, ele diz: é isso aí, você vai influenciar onde você estiver. Você é especial, você não foi chamado para viver atrás das cortinas, atrás das cenas. Você foi chamado para brilhar a luz de Jesus onde você estiver. E foi isso que Jesus fez na minha vida. E no dia que eu me converti, eu não senti um arrepio, eu não senti um calafrio, mas no fundo eu sabia que algo tinha sido transformado, algo tinha sido mudado. Eu quero falar para vocês que a partir de hoje o nome de vocês estará escrito no livro da vida, e que vocês nunca mais estarão sozinhos. Nos momentos de dor, busquem a Deus. Nos momentos de solidão, clamem a presença de Jesus. Nos momentos de incerteza, insegurança, falta de provisão, medo, Ele é a força que vocês precisam. E Ele estará todos os dias ouvindo cada palavra, cada lágrima, cada oração, e a história será transformada. Eu quero pedir que você coloque a mão no coração de vocês. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, após repetir, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí. Preencha os dados e fale conosco. Diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Me ajuda, Jesus, nessa caminhada, e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor toque, para que o Senhor visite, para que o Senhor derrame do seu amor, da sua graça, do seu favor sobre a vida de cada um deles. Eu declaro novas experiências, Senhor, um novo tempo de esperança, de expectativa, Senhor, um novo tempo de alegria. Eu declaro que todo choro cesse, Pai. Eu declaro que toda incerteza, toda falta de confiança, Senhor, que saia do coração deles, e que eles possam entender que eles foram escolhidos para o Senhor e pelo Senhor, e que a partir de hoje, Deus, uma nova história se inicie na vida deles, e que eles nunca mais se sintam sozinhos, que nunca mais eles se sintam desamparados, e que eles sejam inundados agora, Deus, por uma onda de amor, Deus, por uma onda de amor, Deus, que os constrangerá, a paz que excede todo entendimento, Deus. Eu peço que guarde o coração dos teus filhos, e que eles tenham o fim de ano mais extraordinário que eles tiveram até hoje, Senhor. E que esse, Senhor, seja o começo de algo lindo que o Senhor ainda fará na vida deles. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor acrescentou nessa noite irmãos e irmãs preciosas, que nós já amamos, Senhor, mas que o Senhor amou muito antes. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles.
em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir, por favor, que vocês acompanhem a equipe de consolidação para lá. Nós queremos orar com vocês, queremos pedir que vocês preencham um papel só para que a gente possa ajudá-los nessa caminhada. Vocês não estarão sozinhos, nós somos uma família. Meu nome é Ramon, eu sou pastor da EA Church. Eu estarei sempre à disposição de cada um de vocês para ajudá-los nessa caminhada. Se vocês puderem acompanhar a equipe de consolidação, por favor, nós vamos orar com vocês de forma individual. Eu queria rapidamente orar com a igreja. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Talvez você tenha perguntado ao longo desses anos, ao longo desse último ano: Senhor, por que a minha oração parece que não acontece? Por que eu tenho orado e parece que eu não tenho tido resposta? Parece que o Senhor não tem me ouvido, parece que as portas e as janelas do céu estão fechadas. É porque talvez, por alguma razão, por alguma atitude dessas que eu citei aqui ou outras, a sua oração cessou. Mas hoje é um dia talvez de você reativar, de você renovar, de você pedir perdão pelos seus pecados. Talvez você nem consiga enxergar o que causou isso, o que causou esse silêncio, o que causou essa separação. Mas você sabe que toda a culpa é sua, porque você falhou, porque você não buscou direito, porque você se omitiu, porque você se acomodou. Mas hoje é uma grande oportunidade de você se quebrantar na presença de Jesus, pedir perdão pela separação e pedir para que Ele te ajude, que Ele limpe e que as coisas sejam reativadas, que o tempo seja reativado, que a comunhão seja reavivada, que o fogo encha o seu coração novamente e que você, cheio da presença do Senhor, possa orar todos os dias desejando a sua presença. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui, se você puder, fale com o Senhor agora. Se for tempo de você pedir perdão, peça perdão. Se for tempo de você se quebrantar, se quebrante. Se você deseja ficar de joelho, fique de joelho. Não perca a oportunidade de clamar ao Senhor e falar com o Senhor nessa noite. Senhor, nós queremos pedir perdão, Pai. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes que por culpa nossa, as nossas orações não chegaram ao Senhor, Deus. Perdão, Deus, porque muitas vezes nós desejamos guardar amargura. Perdão, porque muitas vezes nós nos distraímos, Deus, e a oração, elas são falas vazias. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes, Deus, nós somos tão desobedientes, Pai. Deus, nós não queremos ser assim. Sabe, Pai, 2024 foi um ano muito bom, Pai, mas nós queremos estar ainda mais próximos do Senhor no ano de 2025. Deus, nos ajude, Deus, a sermos parecidos com o Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, molde o nosso caráter, molde as nossas atitudes, que nós possamos, Deus, te agradar em tudo aquilo que nós fizermos, Deus. Para que, Deus, a nossa oração não seja simplesmente oração para te pedir, mas para agradecer, para conversar, para rasgar os nossos corações. Nós falamos tanto de um Deus que consola, e muitas vezes nós buscamos o consolo em tantas pessoas e não voltamos os nossos olhos para aquele que é o Consolador, Deus. Nos ajude, Jesus, a nos relacionar com o Senhor como o Senhor deseja se relacionar conosco. Não permita, Deus, que nós sejamos entrave, não permita que nós sejamos pedras de tropeço na vida dos nossos irmãos, Pai. Deus, que nós possamos estar, Senhor, alinhados com a sua vontade, alinhados, Deus, com aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Deus, e que nós possamos, Deus, através desses atos de obediência, de confiança, de entrega, de reconhecimento da tua soberania, que nós possamos, Deus, estar mais conectados com o Senhor. Eu te amo, Jesus, te amo com todo o meu coração. Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Deus, que eles possam ter um Natal abençoado, celebrando a sua vida, Jesus. Que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Verdadeiramente o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos.
Obrigado, Jesus. Se faça presente nos lares, e que nós possamos, Deus, mais uma vez eu peço, nos aproximarmos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Te louvamos, Deus, e oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feliz Natal, que você tenha uma semana abençoada de alegria, em nome de Jesus.